Olá, estamos aqui para mais uma Escola em Casa. Eu sou a professora Rosélia Cavalcante e essa é a nossa 9ª aula, que tem como tema textos publicitários. É um gênero muito presente no nosso dia a dia, entendeu? Nós somos atacados todos os dias por uma onda de propaganda, de textos publicitários. Então, eu achei importante escolher esse tema para a gente trabalhar. Vamos ver. Qual a intenção da propaganda? Lembra que eu deixei esse desafio na aula passada para vocês. Então, esse desafio nós vamos responder com o decorrer das aulas que vocês forem prestando atenção nas propagandas que eu vou mostrar para vocês. Vejam aqui, a propaganda número 1. Diga não ao bullying. Zoação e violência não são brincadeiras. Não permita que os valentões tomem conta da sua vida. Para denunciar, disque 127, MPMG. Nós temos aí uma propaganda sobre o bullying, não é? Que é um ato que acontece muito na sala de aula, né? É uma prática comum nas escolas hoje em dia. É um ato de violência, tanto verbal como uma violência, às vezes, física, entendeu? Começa com aquelas repetições de um apelido e ali daqui a pouco aquilo pega e a criança vai se sentindo humilhada, rejeitada. Então existe uma campanha para que as pessoas comecem a denunciar sobre esta prática. Então vamos ver. A outra propaganda. Use lisobarba antes e depois da barba e barbeie-se com qualquer instrumento. Veja que é uma propaganda bem antiga, foi de 1952 essa propaganda. Nessa época não eram as pessoas, geralmente eram os desenhos que eles colocavam para representar uma pessoa. Então, lisobarba não é sabão, é um creme antisséptico, amolece a barba e evita as irritações. Lisobarba, um produto do laboratório Anti-Sardina. Então, qual é a intenção da propaganda? E agora nós vamos refletir na intenção da propaganda, que foi justamente o desafio que eu deixei para vocês. A propaganda é um meio de anunciar um determinado produto, serviço, instituição, campanha política ou crenças. É mostrar em um curto espaço de tempo, quer dizer, comerciais, revistas, jornais, o porquê o produto é bom, fazer com que chame a atenção do cliente, o estimulando a possuí-lo e depois comprar. E isso acontece demais. Hoje em dia a propaganda, até quando a gente abre o Face, já está lá a propaganda. É o Instagram, aí está lá a propaganda. Muitas vezes a gente não quer nem comprar, mas vê uns produtos bonitos, uma coisa bonita, e começa a ficar interessado e dizendo que é bom. E acaba a gente caindo naquela propaganda e comprando, né? Vamos voltar aqui. Observe a primeira propaganda. Ela desperta, que é justamente a propaganda do bullying. O que ela desperta? A curiosidade no leitor sobre o comportamento das crianças, que aparecem as crianças lá. Será que é uma curiosidade da gente sobre o comportamento das crianças? Ela promove uma ideia que é de interesse da população, anunciar uma marca importante para o leitor. Será que ali naquela do bullying está anunciando alguma marca? Narrar um acontecimento do cotidiano. Vamos ver o que é que a primeira propaganda tem a finalidade de promover uma ideia de interesse da população. Claro, conscientizar a população da importância de denunciar o bullying. Então, se você chega numa escola e você percebe que está acontecendo aquilo, então você denuncia. Aí tem um número para você denunciar, que é do número do Ministério Público,
e você faz a denúncia, não é isso? Então, a ideia daquela propaganda, ela não está querendo vender nada, mas ela está querendo conscientizar você a denunciar uma situação de violência, geralmente que acontece nos espaços escolares, não é isso? Quem é o responsável pela divulgação do texto? Vamos ver lá no texto quem é o responsável pela divulgação. O texto, esse aqui, foi um texto que aparece o telefone 127 do MPMG. Essa sigla aí quer dizer Ministério Público de Minas Gerais. E quem seria o público-alvo? Que é esta propaganda? Ela quer se direcionar para quem? Vamos ver para quem será as pessoas que têm que denunciar. Vamos ver. Aqui, o público-alvo dessa propaganda, geralmente, quem tem essa prática de bullying são os jovens, os adolescentes. Então, ela quer chegar até esse público para que eles denunciem quando eles presenciarem alguma cena de bullying na escola ou em qualquer outro espaço, não é isso? E quem é o responsável pela divulgação? MPMG, Ministério Público de Minas Gerais. A propaganda é verbal, não verbal, ou é verbal e não verbal. E retire do texto, daquele texto, palavras que indicam ordem, apelo e pedido. Olha, uma das características da propaganda é a ordem, é o apelo e o pedido. Você sempre vai encontrar uma palavra que diz use, denuncie, fale, diga. Então, quem é o responsável é o Ministério Público, e o público-alvo é os jovens e os adolescentes, para conscientizá-los que essa prática é uma prática criminosa. A propaganda, ela é verbal, não verbal, ou verbal e não verbal. Ela é mista, verbal e não verbal. É uma das características da propaganda, é usar a imagem e as palavras. E tem propaganda que usa só a imagem, só com aquela imagem. Por exemplo, você vê aquele sanduíche tão gostoso, que só em você ver a imagem do sanduíche, você já tem vontade de comer, já causa aquele desejo em você. Então, é uma propaganda verbal e não verbal. Tem as figuras, as imagens e tem também as palavras. E vamos retirar do texto palavras que indicam justamente ordem e apelo, que é uma das características também da propaganda. Diga. Não permita, diz que, tudo isso são palavras que indicam um apelo, uma ordem. E observando agora a segunda propaganda, aquela em que aparece um rapaz passando um creme na barba e vai se barbear com um machado. Então, aquela propaganda, ela já é um pouco diferente da outra, porque ela tem uma finalidade de vender um produto. Então, olha, ela ensina o homem a se barbear? Não. Ela promove uma ideia de interesse da população? Também não. Ela influencia o consumidor a comprar o produto? Sim. E narrar um acontecimento? Não, ela não está narrando um acontecimento, ela influencia o consumidor a comprar um produto. Mostra que é um produto muito bom, que ao você usar na barba, se você não quiser usar o gilete, você pode usar até o machado, que vai ficar tão macio, que vai sair até com o machado, que o produto é muito bom e não irrita a pele, viu? Então, vamos ver na segunda propaganda. Qual consumidor usaria o produto anunciado? Seria uma mulher? Não. Então, o foco deles é o quê? O homem. Uma propaganda dessa provavelmente sairia num horário que tivesse esporte ou jornal, alguma coisa que interesse o homem. Então, essa propaganda seria colocada num horário desses. Então, ela tem a intenção de chamar a atenção dos homens
que são os homens que fazem as barbas, né? E que instrumento foi usado para este homem fazer a barba? Usando aquele produto, ele foi um machado para tirar a barba. Então, qual o consumidor? O consumidor são os homens, né? E observando de novo a segunda propaganda, de acordo com o anúncio, qual o efeito que o produto traz ao usar na barba? E quem é o fabricante? Vamos ver. Ele amolece a barba, diz lá, né? E evita irritação. Geralmente as pessoas, antigamente, quando fazia a barba, ficava com a barba irritada, fazia com a gilete, ficava irritada. Mas, de acordo com o produto que é anunciado, não vai acontecer essas irritações. E, além de tudo, o pelo fica mole, mais fácil de tirar. Então, é um fabricante chamado Anti-Sardina. Vamos ver agora. Observe os dois anúncios, responda. Quais as palavras nos dois anúncios foram escritas com letra maiúscula? Lembra que nós já trabalhamos letra maiúscula, que são nome de pessoas, de lugares, de rios, no início da frase, não é isso? Para você, qual foi a intenção de usar todas as letras desses nomes maiúsculas? Vamos ver. Nós vimos a palavra bullying, bem grande, maiúscula. MPG, que é justamente quem colocou o assunto, que é o Ministério Público. Lisobarba, que é o fabricante, que é o produto que é para usar na barba, também letra maiúscula. E Anti-Sardina. Então, eles têm uma intenção, por que botar essas letras maiores, maiúsculas, justamente numa cor que chame a atenção? É para chamar a atenção do consumidor para o nome do produto que está sendo anunciado, para destacar aquele produto que está ali sendo anunciado. Aí ele faz numa letra maior, em cores mais chamativas, para que chame a atenção do consumidor. E observe os dois anúncios e responda. Será que só tem as letras maiúsculas? Não. Nós temos também letras maiúsculas, letras minúsculas, algumas que começam com maiúscula e depois minúscula e algumas que só são minúsculas. Não é isso? Sempre que eu der uma aula, eu sempre vou voltar a um assunto de outras aulas que já foram dadas, para relembrar com vocês como é o caso de letra maiúscula e minúscula. Neste caso da propaganda, a importância, porque a propaganda, o nome do produto sempre é bem destacado para chamar a atenção do leitor, do consumidor, para que ele não esqueça aquele nome que diferencia dos outros nomes que estão lá, né? E nós estudamos também os sinais gráficos. Então, nos anúncios, nós encontramos algumas palavras com esses sinais gráficos. Vamos ver quais foram as palavras. Tem a palavra não, que está com tio, que é o som nasal, né? São e zoação. Com circunflexo, que é um som mais fechado, nós temos violência e você. E com acento agudo, que é um som mais aberto, nós temos vítima, ministério e público. Vejam, três sinais que foram usados, sinais gráficos que foram usados nas palavras que estão na propaganda. Então, também, voltando a um assunto que nós já vimos, que foi de ortografia, peguei algumas palavras que estavam na propaganda para a gente refletir e não esquecer de algumas regras que tem na ortografia. Nós percebemos que tem a palavra brincadeira, aí tem um N antes do C, tem denúncias, que tem um N também antes do C, e valentões, que tem um N antes do T. Por que essas palavras têm N, a letra N, e não M? Será que poderia também ser a letra M? E outra coisa que eu queria que vocês retirassem do texto, palavras que indicam ordem, pedidos e apelo. Vamos ver. Justificando por que não usamos M,
Faltou o M aqui, viu, João? Usamos N e não M nas palavras abaixo. Vamos ver. Brincadeira, denúncias e valentão. Então, antes da letra P e B, como é o caso de pomba, a gente usa M. Bomba, a gente usa M. Quais outras consoantes nós usamos a letra N? Então, só antes do P e do B, nós usamos a letra M. Com as outras consoantes, nós usamos a letra N, que é o caso das palavras que nós encontramos em cima. Então, retire do texto palavras que indicam ordem, pedido, que são justamente palavras que são encontradas nas propagandas, nos anúncios publicitários. Então, veja, diga, permita, denuncie, use. Ela está querendo convencer, são palavras que tentam convencer você a uma ideia que está sendo lançada ou a comprar algum produto que eles estão anunciando. E na aula passada, eu coloquei para vocês alguns anúncios, na próxima aula, alguns anúncios que vocês também vão refletir. Ora, não é só a propaganda da televisão, não é só a propaganda que aparece no celular, no rádio, nos cartazes, mas nós temos também esses cartazes que nós encontramos no dia a dia pelas nossas andanças nas ruas, não é? Então tem coisas bem interessantes que a gente fica refletindo, o que quer dizer aquilo, qual o sentido daquelas palavras. Então veja mesmo, atendimento exclusivo para linguiça. Aí você olha esse cartaz e você diz, oxê, e linguiça é atendida aqui? Qual é o sentido que tem esse anúncio aí? O que quer dizer? Será que a pessoa que quando colocou o cartaz, ela viu a duplicidade, o que quer dizer aquilo, não pensou, não raciocinou no sentido do que ela estava colocando? Aí nós temos também outro, aberto todos os dias, descanso semanal, terça-feira. Tem alguma coisa errada aí, né? Ele está dizendo que está aberto todos os dias. Então, se está aberto todos os dias, nós acreditamos que é aberto de segunda a domingo. Não tem descanso. Seria aberto todos os dias. Mas aí embaixo, ele já coloca isso. Descanso semanal. Terça-feira. Então, já foge aquilo que ele está dizendo, né? Que também faz parte, todos esses cartazes também faz parte da propaganda. Só que é uma propaganda mais simples, que as pessoas fazem, colocam na frente de casa, ou então no supermercado, não é aquela tão chamativa que tem a intenção só de vender a você, mas também de informar alguma coisa. Então aqui ele está querendo vender, ó. Pintamos, vender o serviço dele, veja. Pintamos casa a domicílio. Será que tem alguma coisa errada aí nesse cartaz? Pintamos casa a domicílio. Será que existe outra forma de se pintar uma casa? Ou seria domicílio? A gente tem que pegar a casa e levar para que o pintor pinte a casa? Seria isso? Então, na próxima aula, nós vamos refletir sobre esses cartazes. E vamos ver onde foi que as pessoas que colocaram erraram. Então, gente, eu espero que tenham gostado da aula e até a próxima aula.